Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 21 de outubro de 2020 e eu assisti hoje de manhã o tão falado documentário do Netflix, O Dilema das Redes, cujo título original é The Social Dilemma, né? Seria o dilema social. E eu sempre fico na dúvida entre recomendar ou não conteúdos assim, porque para uma pessoa mais esclarecida é bom, é informação a mais, coisa que você aproveita, tem muito conteúdo interessante lá. Mas para as pessoas mais ingênuas, o conteúdo também pode ser um pouco problemático, pode ser um tanto desinformativo, principalmente aqueles que fiquem muito deslumbrados pelo que é apresentado ali, né? Bem, tentando fazer um resumo bem superficial do que é esse documentário, basicamente ele envolve uma série de entrevistas com vários profissionais da indústria de informática, o pessoal do Google, do Facebook, do Twitter, alguns ex-profissionais inclusive, gente de peso, muita gente que criou muitas dessas ferramentas que nós usamos aí hoje. Tem lá o camarada que criou o sistema de monetização, tem lá o cara que criou até o sistema de likes. E eles trazem uma série de preocupações que eles mesmos, enquanto profissionais de criação, já tinham percebido, e também as preocupações que os usuários têm se dado conta. Entre outras coisas, tem uma série de frases muito interessantes, e uma em especial é muito interessante, que só existem dois tipos de atividade comercial que chamam os seus clientes de usuários. Uma é essas das redes sociais de informática, de produtos de informática, e outros é o tráfico de drogas, né? Então tem muita coisa interessante, muitas questões técnicas elaboradas, muitas preocupações legítimas. É frisado bastante a vulnerabilidade humana a certas tendências, a nossas tendências de procurar um reforço social, de procurar um reconhecimento, de modo que há sim uma preocupação contra algumas posturas irresponsáveis das grandes empresas, mas também frisa-se muito que não é uma questão de má intenção, muitas vezes é uma coisa que sai ao controle, que as pessoas vão se somando assim, que ninguém consegue prever no que pode vir a dar. E inclusive bate muito na tecla de pessoas que eram muito bem intencionadas, que estavam muito empolgadas, muito otimistas, e hoje, muitos anos depois, já não estão mais tanto, já estão mais preocupadas com o que elas próprias ajudaram a criar. Pois bem, o problema é que tem uma série de omissões, algumas ingenuidades e talvez algumas faltas ali mais moralmente reprováveis. Uma omissão espetacular foi apontada pelo Joel Pinheiro, aquele que quebrou o pau com o Olavo de Carvalho na entrevista lá do Morning Show, que aliás foi um programa interessante, porque o começo faz uns trocadilhos geniais. E o Joel Pinheiro, apesar de ser um pouco mais liberal, ele tem umas questões bem interessantes. Eu frequentemente vejo os vídeos deles e são bons, mas eu não me inscrevo, porque eu ainda discordo o suficiente para não me manter alinhado a ele, né? Mas de qualquer modo é um dos youtubers que eu presto atenção. Que é muito interessante, porque estão muito preocupados com todo esse sistema de reforço, de algoritmo que seleciona coisas para você ver, e eles estão muito preocupados que isso acaba enviesando muito, acaba favorecendo a criação de bolhas, etc. Mas o Joel chamou a atenção para um fato interessante. Não tem nada disso no WhatsApp, e é a rede social mais danosa de todas. Isso aí eu digo há muito tempo. A pior, a mais maldita das redes sociais, que mais causa problema, é o WhatsApp. E não tem nenhum desses recursos de like, de compartilhamentos, de engajamento que tem nessas outras redes, que pelo menos possui algum grau assim de regulação. Ou seja, mais uma vez, aquele problema de achar que determinados isolamentos de algumas atividades, você jogar elas mais para um escanteio, mais para uma coisa mais marginal, vai facilitar, vai diminuir o impacto dessas coisas. Não! Quando você joga essas coisas de uma forma mais celularizada, ou seja, quando você não tem mais um controle central muito claro, fica mais difícil de você regular. Porque quando você tem uma corporação que produz algoritmos, que tem uma ação mais direta naquele marketing, que monetiza de uma forma mais clara, pelo menos você tem a quem culpar, você tem quem acionar. E no caso do WhatsApp é tudo absurdamente descentralizado, é tudo muito mais isolado, e você não tem como, é até difícil você rastrear as origens de certos conteúdos. Então essa é uma omissão espantosa. E como eles estão muito preocupados com ameaças à democracia, com as fake news, com o modo como isso afeta
nas eleições, é curioso eles não terem dado atenção para esse fato que no Brasil, então, é absolutamente claro. O WhatsApp no Brasil é o campeão das fake news e foi quem elegeu o Bolsonaro. Então essa é uma omissão curiosa. Uma que eu vou, aí já é por minha conta mesmo, é que eu noto, é que tem algumas isenções de responsabilidade ali muito estranhas. Depois de um tempão desenvolvendo um assunto assim, mais ou menos de uma forma interessante, alternando as entrevistas com algumas dramatizações também, aí chega lá um determinado momento que o camarada fala: mas o problema não é o fato das empresas quererem lucrar, o problema é que não está devidamente regulado. Como se a regulação não fosse, no final das contas, feita pelas próprias grandes empresas que estão querendo lucrar. É uma ingenuidade meio absurda. Mas o que é pior é que no final das contas, e é isso que eu estou chamando de o dilema do Netflix, eu até coloquei Flix com CS aí, porque eu já estou preocupado com os algoritmos do YouTube ficar marcando palavras. De repente o YouTube começa a afetar conteúdos que usam nomes de outras empresas. Eu coloquei o Flix com FLICS, que é o original, na verdade, né? O problema, esse dilema da Netflix, é que ela é uma corporação tal qual essas que estão sendo assim apontadas por esse documentário e que tem o mesmo objetivo de lucro, o mesmo objetivo de maximizar seus ganhos e tentar tornar os seus produtos o mais, entre aspas, viciantes possíveis, né? E ao mesmo tempo, a Netflix, como todas essas outras empresas, tem um viés ideológico claro, muito específico. Inclusive, quando você vai notar nesse documentário, quando eles estão falando das fake news, quando eles estão falando dos problemas, está muito claro que eles estão apontando para uma categoria específica e eles parecem que em nenhum momento percebem que isso pode ser colocado no sentido contrário, né? Que fake news não é só aquela que ajudou a eleger Bolsonaro, Trump, não. Feminismo é uma indústria monstruosa de fake news. É praticamente fake news, cacete, fake history, é fake theory, é falsificação sistemática e absoluta da realidade. Mas o Netflix é feminista. Ou seja, é você apontar o dedo para o outro, às vezes de uma forma justa, mas fingindo ou de repente nem percebendo que você é um problema tão grande quanto, às vezes até pior. E o Netflix, de uma certa forma, no final das contas, acaba protegendo toda essa mentalidade de uma forma até, aí nesse caso já acho que é uma falha moral mesmo, que não é possível que o camarada não perceba. O cara desenvolve todo esse argumento, toda essa fragilidade das redes, aí começa a falar: a Rússia não precisou hackear o nosso sistema, eles usaram as nossas ferramentas para interferir nas nossas eleições. O pior e o problema é quando isso chega na mão de um ditador. Aí cita o caso de Myanmar, onde houve lá uma utilização do Facebook pelo governo com fins racistas. Aí fica assim nas entrelinhas que então o problema não está no sistema norte-americano, o problema vai ser só quando outros países tiverem acesso a essas coisas. Só faltou falar de Cuba e da Coreia do Norte, mas assim, para não dizer que não ficou indireto, colocaram até o Marco Rubio para dizer coisas sensatas ali, como se fosse alguém que merecesse ser ouvido, aquele canalha desgraçado. Eu não vou entrar em contato com quem, mas procura Marco Rubio, esse cara é uma desgraça. É um warlord maldito, né? E em nenhum momento esse documentário apontou para o fato de que os Estados Unidos, utilizando esses mesmos sistemas de redes, promoveram em vários países, inclusive no Brasil, interferências deliberadas nos nossos sistemas, nos nossos processos democráticos. Incitaram rebeliões coloridas, incitaram movimentos de massas com objetivos nefastos. O processo golpista foi, aliás, um desses fatos. Em nenhum momento apontaram esse fato de que o uso mais massivo e mais nocivo das redes sociais por governos foi promovido pelos Estados Unidos. E não fica aquele negócio assim como se o problema fosse em outros países, o problema maior, né? Claro, mais uma vez porque o problema foi o Trump, o problema são os racistas, essas palhaçadas todas, sempre fingindo não perceber que todo esse movimento Black Lives Matter, por exemplo, que é um movimento socialmente disruptivo, um movimento destrutivo, foi utilizando essa mesma tecnologia e aí, provavelmente não, certamente, com apoio explícito das diretorias dessas corporações. Aí já não é mais uma coisa que você pode jogar na culpa da população, não, é manipulação de massa intencional e pérfida. Então essas omissões, esses
tiradas de reta que o documentário faz ao final, eles me deixaram assim bastante desapontado, porque ele vem se desenvolver, o documentário se desenvolve muito bem até um determinado ponto, até bem mais da metade, e no final começa a entrar nessa questão aí, apontando os dedos em algumas coisinhas, e apontando o dedo no Putin, apontando o dedo lá em Myanmar, mas nem em nenhum momento disse nada a respeito da Ucrânia, da desestabilização, tentativas também de que se promoveu aqui no Brasil, o que estão fazendo lá em Belarus, que é a mesma coisa sórdida. Ou seja, tem um viés, apesar de ter alguma autocrítica, é uma crítica que no final das contas só vai servir para atacar os adversários ideológicos dessas megacorporações, ao qual a Netflix se alia. Quando você fala de Google, de Twitter, de Facebook, de todos esses serviços aí que estão sendo apontados, Snapchat, Reddit, falam de um bocado de coisa aí. É curioso que não apontar o fato que Netflix é a mesma coisa, é a mesma mentalidade, é a mesma ideologia liberal, tanto na economia quanto nos costumes. E curioso, e às vezes até quando algumas pessoas vão criticar, como por exemplo o próprio Joel Pinheiro, que criticou esse negócio aí, no final das contas ele é outro defensor dessa ordem liberal, dessa ordem econômica mundial, motivos pelos quais, por exemplo, ele sustenta que a eleição de Trump é pior, a reeleição seria pior do que de Joe Biden. Ou seja, no final das contas, são forças que praticamente fazem alguma autocrítica, simulam uma preocupação maior do que ela realmente é, mas para no final das contas defenderem as mesmas coisas, com um projeto de poder claro e apontando o dedo para os outros, mas sem reconhecer que às vezes os piores delitos estão neles próprios. Insistindo no Netflix, no nosso Net Lacração Flix, essa porra é uma lavagem cerebral, uma propaganda feminista de noite, o tempo todo, toda hora. Algumas vezes cai bem, tem que ser admitido, às vezes o encaixe é criativo, às vezes é forçação de barra pura, coisa assim, sem pé nem cabeça. Até quando o resultado final é bom, às vezes isso gera algumas dissonâncias bizarras, como por exemplo lá naquele filminho da Enola Holmes, que o filme é até legal, não achei ruim não, mas tem umas forçadas bizarras, meu. Por exemplo, aquela hiperdimensionação do que seria o movimento sufragista, como se as moças lá estivessem preparando uma nova conspiração da pólvora, né? Uma coisa que não faz nem sentido nem do ponto de vista da história. Que a mãe da menina, estou dizendo isso para quem viu, se não viu, eu sinto muito, mas não chega a ser spoiler não. Mas eu falo da mãe da menina sumir da vida dela, se escondendo, porque está se preparando uma espécie de organização terrorista, sem se dar conta que a própria menina não ia aceitar isso e ia acabar indo atrás dela e se colocando em risco do mesmo jeito. Ou seja, a Netflix empurra certas agendas de uma forma meio tosca, que às vezes acaba prejudicando a sua própria argumentação, o seu próprio embasamento, a sua própria construção teórico e estética. Isso para citar um exemplo. Tem uma infinidade de outros. Tem coisas na Netflix, por exemplo, que eu começo a ver, eu desisto. Eu comecei a ver aquele Perdido no Espaço, não aguentei os 30%. O negócio de tão ofensivo que chega a ser. O que nós temos nesse documentário, O Dilema das Redes? Muito curioso fazer esse levantamento dos problemas criados por essas megacorporações, como se o Netflix não espelhasse muito dessas coisas, apesar de não ser exatamente uma rede social, mas ele tem mecanismos similares. Ele quer que as pessoas continuem vendo seus materiais, ele quer maior engajamento, ele quer mais audiência, claro. Então, em essência, não é diferente. A única coisa que, não tendo aquela estrutura tradicional ainda de redes sociais, que pode começar a ter a qualquer momento, então ele não pode ser realmente acusado de determinadas coisas que nos outros já são regulares e flagrantes. Mas em grande parte também porque a interface do Netflix é uma porcaria. Os caras até hoje não tem um sistema de trailer para você dar uma olhadinha lá no filme. Mas assim, eu arrisco dizer que o dia que eles fizerem um sistema mais eficiente, um sistema mais bem bolado, vai começar a ter alguns elementos de rede social também. E aí? Não vão replicar as mesmas coisas? Não vão ter as mesmas preocupações? Para tentar dar uma enxugada aqui geral, quais são as maiores preocupações que são apontadas
justamente todos esses recursos que se utilizam para engajamento, como as curtidas, como os compartilhamentos, todo esse reforço positivo, é um termo de psicologia muito utilizado, eles tocam nesse assunto, ele é especialmente problemático por afetar uma espécie que evoluiu, em termos bioevolutivos, para não ser capaz de lidar com uma realidade de massa nesse nível. Nós ainda temos uma mentalidade de pequenos grupos. As nossas sensibilidades, os nossos impulsos, os nossos instintos, a nossa programação mental ainda é a de aldeões, de pessoas que vivem em comunidades bem pequenas, numa tribo. E com esse cérebrozinho, que por sorte tem uma enorme capacidade de adaptação, nós somos submetidos a um bombardeio de informações que nós não temos capacidade de lidar. Isso faz com que, por exemplo, muitas pessoas sintam como ameaças absolutamente reais e concretas da sua vida coisas completamente distantes. Coisas que, se ela não tivesse acesso à internet, nunca teria ouvido falar. Eu próprio experimentei isso nos meus tempos de combate ao criacionismo, que em algum momento eu comecei a me tocar que o criacionismo era muito menor do que parecia, porque isso num tempo antes das redes sociais, viu, amigo? Antes de existir blog, quanto menos YouTube fez, não existia nada disso. Eu já tinha começado a perceber que a internet ela maximizava a percepção de algumas coisas, então fazia que algumas coisas pequenas parecessem muito maiores do que elas na verdade são. Então a gente tem esse problema, a gente acaba operando com um cérebro primitivo diante de uma realidade extremamente complexa, a qual nós não somos capazes de prever as consequências, e isso nos afeta de um modo drástico a ponto de gerar uma série de problemas de depressão, de dissocialização, até de suicídio, como eles bem apontam lá no filme. E tem essa preocupação com esse uso dessas ferramentas que tendem a incitar isso. Mas, infelizmente, o documentário não apontou o problema de origem fundamentalmente econômica, pelo contrário, ele tenta isentar a atividade econômica essencial disso, ou seja, no fundo é mais uma camada de proteção à ideologia liberal econômica, inclusive. Ele tenta, e ele nesse processo ainda tenta colocar como especialmente culpados aqueles que estão no viés ideológico que não é o que compartilhado por essas megacorporações, inclusive da Netflix. Ou seja, é ideologicamente enviesado, soa como propaganda liberal generalizada e ainda propaganda anti-oriental, falando da Rússia, falando de Myanmar, falando de alguns outros problemas ali, como se só acontecesse problema com eles, como se os Estados Unidos não tivessem quase que uma guerra civil agora. E deixa essa eleição aí dar rola aí pra você ver o que vai acontecer. Mas bem, e agora é um dilema por quê? Porque ainda que eu não tenha esclarecido isso com perfeição, o fato é que quando alguém dobra a esquina do $1 bilhão, uma pessoa ou uma corporação, infalivelmente ele vira progressista, feminista, racialista, apologeta LGBT. É infalível. Isso acontece até aqui no Brasil. Pega os bilionários, e não é só Globo, não é Record também, até pastor, até bispo, quando passa essa dobradinha do bilhão, começa a defender essas coisas todas. Meu amigo, é muito difícil eu não acreditar que existe um sistema muito bem coordenado de imposição ideológica dentro da elite em si, que afeta todas essas grandes corporações e todas as pessoas que têm muita grana, que pelo menos as que resolvem se engajar a esse respeito, no Ocidente, né, claro. E aí, é aí que você tem. O Netflix não pode se voltar contra isso frontalmente, apesar de que ele faz algumas denúncias que parecem ir nesse sentido. Ele tem algumas críticas interessantes em algumas de suas produções contra a questão, alguns elementos da questão econômica, mas é uma crítica limitada. Grande parte é uma crítica que é necessária para atrair determinadas pessoas com uma reflexão um pouquinho mais sofisticada, mas ao mesmo tempo cooptar para que todo mundo passe a defender aquelas mesmíssimas coisas. E nós estamos passando por um processo onde está confirmando pela milésima vez aquilo que eu venho falando desde sempre. Essa dinâmica de dividir a sociedade numa esquerda e numa direita fajuta, no qual uma esquerda passa a fazer a defesa do liberalismo cultural e a direita passa a defesa do liberalismo econômico. E simula um conflito entre as duas. E pior, como o próprio documentário colocou, questionando o extremismo de esquerda e o extremismo de direita e fazendo uma evidente apologia do centro. O que é o centro? É o liberal, ora bolas. É uma forma sutil de fazer propaganda, como por exemplo, para um sujeitinho que tem Macron.
É uma coisa que aqui no Brasil, no final das contas, nós vamos ver isso na próxima eleição. Bolsonaro sendo considerado um de extrema direita, nessa fajutice. Se tiver alguma proposta de esquerda sólida, mais potente, que fosse capaz de realmente falar para as massas, pode apostar que isso vai ser apontado de extrema esquerda. E a praga de um Luciano Huck lá no meio, um Dória, um safado desse, é considerado centro. Centro é a mediania, é a sensatez. E nesse ponto, claro, falsificando completamente o fato que os interesses do povo são centro também, mas é um centro absolutamente oposto a esse centro liberal. Mas eu vou ficar por aqui. Eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 21 de outubro de 2020. Muito obrigado por sua atenção.